Olá, te dou boas-vindas ao nosso canal. Nós estamos na série Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nosso tema é de quem devemos ser testemunhas. Texto áureo, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos 31, 32, 37 e 38. Leiamos. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Se houve uma pessoa que tinha toda a autoridade e todo o direito de testificar de si mesma, essa pessoa foi Jesus. E digo isso por uma razão óbvia. É que se Deus não testificasse de si mesmo desde o princípio, se Deus não se revelasse à humanidade, nós jamais o encontraríamos, nós jamais o conheceríamos. O princípio mais elementar no que tange a conhecermos a Deus é a revelação pessoal de Deus, é a revelação que Deus dá de si mesmo. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27, a Bíblia documenta palavras de Jesus que disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. No texto que nós lemos, em João, capítulo 5, nosso amado Senhor disse, versículo 31, se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Obviamente, não se trata de que o Senhor Jesus estava confessando que o seu testemunho era de algum modo espúrio. Nada disso. De que trata então? Se observarmos os versículos 32 e 37, veremos que Jesus atribuiu ao seu Pai o respaldo para sua própria identidade, autoridade e missão. Quem testificava a respeito de Jesus era o Pai Celestial. Irmãos, essa afirmação de nosso amado Senhor, especialmente no contexto de uma sociedade judaica, é algo realmente muito grande. Há pessoas que, mesmo separadas de Deus, testificam acerca de si mesmas. Líderes enganadores, falsos profetas, falsas testemunhas de Deus, falsos representantes do céu, há muitos. Há tanta falsa religião, falsos ensinos, doutrinas infernais e armadilhas mortais no mundo. Por exemplo, nas páginas do Novo Testamento, nós encontramos o relato a respeito de Simão, que era um enganador profissional, alguém que testificava acerca de si mesmo e também desfrutava do testemunho do povo que ele havia enredado, que ele havia enganado. A Bíblia diz, livro de Atos, capítulo 8, versículos de 9 ao 11. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Quem tem o Evangelho de Deus sabe perfeitamente que Deus censura a feitiçaria, censura a magia, censura o ocultismo, censura a necromancia, censura a adivinhação e práticas semelhantes. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 ao 13, você vai poder confirmar esse ponto cabalmente. Deus odeia a idolatria. Mas as pessoas que não têm o Evangelho não sabem disso, ignoram essa parte. Quem tem o Evangelho de Deus sabe perfeitamente que o Evangelho não oferece qualquer abertura para alguma outra pessoa além do descendente da mulher.
que é o Messias, que é o Cristo, que é o Filho de Deus anunciado pela primeira vez pelo próprio Deus no Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Evangelho de Deus ou da Bíblia não oferece qualquer espaço para a introdução de um outro nome além do nome de Jesus. Mas quem ignora Deus, quem ignora o Evangelho, quem não crê em Deus, não pode entender essa parte. Ignora o verdadeiro poder espiritual, está sempre aberto a falsos ensinos, sempre passível de ser enredado pela tradição religiosa e também de ser enganado por pessoas perversas e falsas, como era Simão, acerca de quem diziam: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Há apenas um que é o poder divino, o grande poder. Seu nome é Jesus. Mas quem não tem o Evangelho, ignora isso. No contexto dos versículos que lemos no Evangelho de João, capítulo 5, vemos que Jesus havia ido ao tanque chamado Betesda. Lá, o Senhor havia curado um homem que estava ali fazia 38 anos, era um paralítico, versículos de 1 ao 10. Uma vez que aquela cura aconteceu no dia de sábado, diz o versículo 16, então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Consideremos com que palavras Jesus tratou o assunto e também o testemunho da Bíblia. Leiamos Evangelho de João, capítulo 5, versículos 17 e 18. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. É nesse contexto que nosso amado Senhor claramente denunciou o problema do coração dos que se lhe opunham. Os judeus estavam envolvidos com as coisas da religião, mas haviam perdido completamente o Evangelho. Referindo ao Pai, Jesus disse aos judeus, versículos 37 e 38, vocês nunca ouviram sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. E nós logo percebemos que o Evangelho é a palavra habitando em nosso íntimo, um relacionamento pessoal com Deus. Crer no Evangelho, crer em Deus, crer no descendente da mulher, que é o Messias no Primeiro Testamento, que é o Cristo no Novo Testamento, que é o Filho de Deus, que é Jesus. É isso que confirma que a fé que uma pessoa tem é bíblica, é fé válida. Em 1 de João, capítulo 5, versículos 9 ao 11, a Bíblia diz: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Crer no testemunho de Deus é crucial. A Bíblia realmente faz distinção entre os que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o enviado do céu, e os que negam essa verdade central das Escrituras. Diz 1 de João, capítulo 2, versículo 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Negar que Jesus é o Cristo significa negar que Jesus é o descendente da mulher, o Filho de Deus, o Deus Salvador. Negar que Jesus é o Cristo significa negar, recusar o Evangelho. O Filho de Deus, que é o Cristo, que é Jesus, é o Evangelho. Sem Jesus não há boas novas. Sem Jesus não há redenção para os seres humanos. Sem Jesus, todos, absolutamente todos, permaneceríamos dentro do problema do Gênesis 3,
alienados de Deus, espiritualmente mortos. Sem Jesus, estaríamos todos perdidos. A vida eterna é uma graça estendida com absoluta exclusividade aos que creem naquele que o Pai enviou, que é o Filho de Deus, o descendente da mulher, que é Jesus, o Cristo. Nós precisamos organizar o Evangelho e proclamar o Evangelho. Filhos de Deus precisam ter proclamação. Filhos de Deus não estão chamados a serem meros espectadores, mas agentes ativos na missão. Se não organizarmos o Evangelho, se não soubermos expor corretamente o Evangelho, se sonegarmos o Evangelho, as pessoas seguirão confusas, seguirão suscetíveis a falsas testemunhas e a falsos ensinos, caídas na idolatria e com a destinação o mais terrível fim. Pergunto: como podemos realizar a evangelização do mundo? A resposta nós encontramos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Disse Jesus: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, a evangelização do mundo é uma obra espiritual. A evangelização do mundo é uma obra que o próprio Deus realiza por meio da vida daqueles que Ele sabe que pode contar. Qual é a chave para tomarmos a nossa parte nas missões mundiais? O enchimento do Espírito Santo é a chave para a evangelização do mundo. Pessoa alguma cheia do Espírito é capaz de reter o Espírito apenas para si mesma. Segundo Jesus, pessoas que bebem do Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de água viva. João, capítulo 7, versículos 37 ao 39. Conclusão: Deus e a igreja verdadeira são testemunhas de somente Jesus Cristo. Jesus é a boa nova de redenção anunciada por Deus a um mundo perdido. Jesus é a boa nova que a igreja verdadeira testemunha e proclama. Religião sem Jesus não é religião bíblica. Religião que diminui Jesus, negando a sua divindade, não é religião bíblica. Religião que nega a suficiência de Jesus Cristo, que acrescenta a necessidade de obras humanas à obra consumada por Jesus Cristo na cruz, não é a religião da Bíblia. A fé cristã é fé no mediador, é fé em somente Jesus Cristo. Há a sugestão de um texto para memorizar. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Oremos. Pai, por amor ao Senhor Jesus Cristo, abra-nos portas para a proclamação do Evangelho. Que nós possamos organizar a mensagem, proclamar o Evangelho puro, que é somente Cristo, e dessa forma tomar a nossa parte nas missões mundiais. Ser instrumentos do Senhor para que os céus sejam povoados, para que pessoas em todas as partes da terra, homens, mulheres e crianças de todas as nações, experimentem essa graça que nós temos experimentado. O relacionamento pessoal com o Senhor, a reconciliação, a comunhão com o Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.